Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vou fazer uma pequena meditação sobre o que eu aprendi com a leitura da chegada dos Reis Magos, do vídeo que eu partilhei, cujo link está na descrição deste vídeo e no final deste. A chegada dos Reis Magos foi para José um grande júbilo, porque São José estava muito triste porque o Messias estava ali, encarnado, mas as pessoas não o conheciam e não o compreendiam. Ele ainda não conseguia perceber esse grande mistério que só a poucas pessoas foi dado a conhecer. Mas ele teve um sonho, e nesse sonho o seu anjo, aquele anjo que sempre lhe avisa dos vários acontecimentos e que tem avisado São José no decurso da sua vida, lhe disse que iriam vir adorar o menino 3 reis do Oriente. E assim, em parte, a tristeza de José seria, de certa forma, amainada, porque viriam 3 reis dar o que era devido ao Redentor. E, efetivamente, como depois Maria e José irão pensar e refletir, é que virão pessoas estrangeiras, praticamente, visitar o menino Jesus. Será dado a elas conhecer este grande mistério. E ao povo hebreu, a quem foi dado esta promessa do Messias, apenas alguns pastores ali sabiam do que tinha acontecido. Isto revela o quanto depois Nossa Senhora vai dizer a São José: há coisas que temos que guardar no nosso coração. Não devemos dizer a todos. São José queria dizer a todos que Jesus nasceu ali e que estava ali o Messias, mas Maria dizia que muitas das coisas têm que ser Deus a revelar e não nós. Nós apenas devemos guardar tudo isso em nosso coração e glorificar a Deus. E efetivamente a visita dos Reis Magos foi maravilhosa. E para São José, algo que não conseguia perceber. O santo observou como eles estavam admirados, com muito respeito, diante de uma criança. E já São José estava ali, estático, admirado, porque 3 reis, donos de países, de reinos, estavam ali a pedir, que depois vão pedir a São José para que reze por eles, para que peça ao Redentor que reze por eles, pelos seus reinos, pelos seus povos. E o menino Jesus estava ali, diante daqueles 3 reis, completamente a desfrutar também, porque Jesus parecia dizer que a sua fé não era apenas para os judeus, não era apenas para o povo hebreu. A sua fé agora seria aberta a todo mundo. E Deus desejou que 3 reis, que não eram hebreus, não eram judeus, não eram do povo escolhido, fossem ali, fossem avisados da chegada desta nova fé que iria nascer, que estava ali a nascer na manjedoura pobre de Belém, por meio de Jesus Cristo. É preciso cada vez mais que nós fixemos bem nesses pormenores, porque por vezes há uma tendência nos últimos tempos de dar a ideia de que o cristianismo é apenas um ramo do judaísmo. Não existe religião judaica cristã, porque Jesus veio trazer uma fé que não vai estar apenas ligada a um povo,
O povo foi escolhido para que dele viesse efetivamente Jesus Cristo. E Deus faz questão de cumprir todas as suas promessas, mesmo sabendo que naquela altura em que Jesus nasceu, eram poucos os que estavam atentos. Porque os reis magos, antes de irem ali adorar o menino Deus, foram a Herodes, o rei, como está escrito na Bíblia. E Herodes perguntou aos doutores da lei daquela altura, aqueles que se diziam cientes, aqueles que se diziam mestres nas Escrituras, para que pudessem ver onde aqui nasceria o Messias. E eis que grande admiração para os próprios reis magos, que eles não sabiam. O próprio povo a quem Deus deu as profecias estava desatento. Já não sabia dizer, já não sabia indicar, afinal, onde nasceria. E isto, de certa forma, é um aviso para todos nós, para não nos deixarmos influenciar pelas ideias que vão tentando tirar o catolicismo como verdadeira religião, como uma religião nascida ali em Jesus. Especialmente com a sua circuncisão, porque a circuncisão, como eu estive a ler em outro livro, foi na verdade o início. Ali terminou a antiga aliança e começou a nova aliança. Na circuncisão, quando Jesus recebe o nome de Jesus, ali ele assume a verter sangue, porque com a circuncisão algumas gotas de sangue são derramadas e ali fica selado a nova aliança e termina a antiga aliança. Depois eu vou colocar um vídeo com a leitura desse trecho para ser mais claro. E nós católicos devemos estar assim como São José, admirados como Jesus se deixou assim humilhar. E desde pequenino ele já queria sofrer e queria ficar na manjedoura mais tempo para que o seu desconforto, o seu sofrimento fosse já o começo daquilo que ele iria trazer e finalizar na cruz. E Maria dizia a José: vamos acompanhar nosso menino, vamos acompanhá-lo, porque nesse sofrimento, porque também queríamos tê-lo no colo, mas vamos oferecer também esse sofrimento de não o ter no colo, para acompanhá-lo, acompanhar o Messias, o Salvador, no seu sofrimento, desde pequenino. E isso nos ensina muito. Nos ensina muito porque nós pensamos que não devemos sofrer e que esta vida deve ser apenas para usufruir. Mas todos os santos em suas vidas, e mesmo em Nossa Senhora de Fátima, o que é que ela veio pedir aos pastorinhos? Fazei penitência, porque são muitos que se perdem porque não há quem reze por eles. Porque nós, enquanto estamos neste vale de lágrimas, como nós rezamos na Salve Rainha, nós estamos aqui como uma igreja militante, aquela que está, como os militares estão sempre em guerra. Estamos sempre em guerra espiritual enquanto vivermos aqui. A missão que temos, no estado de vida que nós optamos, seja como religioso, como sacerdote, como leigo, pai de família, mãe de família, filhos, avós, as pessoas no seu estado de vida enquanto profissionais, todos nós podemos dizer e podemos aqui compartilhar. Não há quem possa dizer que tenha uma vida fácil, quando queira
fazer da vida conforme o que Jesus veio nos ensinar. E o nosso sofrimento é assim oferecido a Deus, da mesma maneira como Nossa Senhora pediu aos pastorinhos. Nós devemos oferecer nosso sofrimento, nossas dificuldades, em reparação, pela conversão de nós mesmos e das pessoas que amamos. As dificuldades, o sofrimento, e aprender aqui como Jesus já estava a ensinar desde pequenino. E por isso São José se dobrava e aceitava, mesmo não percebendo porque ele teria que sofrer. Porque desde tão pequenino já estava a sofrer. Por isso, ele dizia, na sua humildade, que sofria por ver Maria sofrer e sofria por ver Jesus a sofrer. E ele dizia assim: sabes, Maria, que passo por sofrimento duplicado, o de ver nosso querido Jesus em padecimentos e também presenciar esses teus sofrimentos, tu, a quem amo intensamente como sendo sua mãe e minha esposa e fiel companheira. Esse meu amor é também por todos os benefícios que recebi por teu intermédio, pelas muitas graças que pedistes ao Senhor por mim e pela grande misericórdia que tens comigo, também como criatura amada e favorecida por Ele que és, cheia de graças e de virtudes. Podes assim imaginar o meu compadecimento em ver-te sofrendo, tu que és por natureza tão gentil, tão nobre e tão delicada. São José partilha esse sofrimento, que na verdade nós, se formos ver na nossa vida diária, nós se vemos alguém que amamos sofrendo, também estamos assim como São José, a sofrer. Porque quem ama sofre com a pessoa que ama. Porque uma pessoa que ama, quando vê a outra sofrer, é uma espada de dor em seu coração. É muita dor, nós sentimos quando os outros que amamos estão a sofrer numa doença, numa tribulação, numa dificuldade. Quando amamos, nossa cabeça não pode ficar tranquila. O nosso coração não pode ficar tranquilo. E pedimos e rogamos a Deus que aquela pessoa seja ajudada, que Deus a ajude. Quando amamos, nós não podemos ficar impassíveis. Não podemos ficar como que nada estivesse a acontecer com aquela pessoa. O amor é isso. E é isso que o São José nos ensina. Quando amamos, o verdadeiro amor pelo outro é esse compadecimento. É esse inclinar-se e sofrer com o outro. E é isso que muitas vezes nós esquecemos nos tempos de hoje, em que muitas vezes buscamos o nosso prazer e por vezes desistimos quando a cruz é muito pesada. Mas é exatamente naquele calvário, naquela cruz muito pesada, e diante da cruz de Cristo, quem vai estar lá? Apenas o discípulo João, Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que também estavam ali. Porque diante da cruz de quem mais amamos, por vezes o que queremos é fugir. Mas é ali naquela cruz que demonstramos a nossa fortaleza e o nosso amor, que não desistamos das pessoas que amamos e que estão neste momento a passar dificuldades, doença, perseguições, que rezamos, que façamos a nossa parte em oração, que façamos a nossa parte, pedir, implorar ao Senhor por elas e ao mesmo tempo fazer o nosso dever, de acordo com o estado de vida que nós temos, não nos ausentando das necessidades daquela pessoa, pois o amor se prova ali, diante da cruz. São José, rogai por nós. Maria Santíssima, rogai por nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.